E vamos estender as mãos sobre essa família. Eu gostaria de pedir a cada um que estão aqui, que visse no Ney e na Janete, nossos irmãos, a sua própria família. E pense naqueles que da sua casa, nesse momento também, precisariam dessa oração, e uma vez transformados pelo Espírito Santo, também poderiam dar o seu testemunho. Com esse carinho de trazer o Ney e a Janete para nosso coração, para nossa casa, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da Poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite, né, gente? Boa noite. Primeiramente, eu agradecer ao Padre José Rui, né, pelo convite, né? A gente está aqui para falar um pouquinho da nossa vivência, né, familiar, né? Ele pediu um testemunho de vida, mas nós estamos aqui para testemunhar a mesma presença e o amor de Deus, né, desde o início, né, da nossa união enquanto casal e na formação da nossa família, né? Então, eu sou Janete, né, para quem minha compadre foi, para quem me conhece. Eu sou casada com o Jocinei há 20 anos, graças a Deus. Mãe de Pedro Lucas, Gabriel e Larissa, né? 3 bênçãos, né? Eu sou formada, né? Sou enfermeira, trabalho na área pública aqui da cidade e também sou nutricionista. Meu nome é Jocinei, todo mundo já conhece como Ney. Obrigado, Padre, pelo convite, pastoral familiar, toda a comunidade aqui. E é uma alegria estar aqui, como presente, falei com minha esposa, por que chamou a gente? Falei, como presente de Deus. O carinho de Deus conosco por estar aqui, não é que tem pessoas que testemunham, às vezes até maiores que o nosso aí, mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje com vocês, não foi à toa. Então, é uma alegria estar com vocês. Eu sou formado em gestão de negócio e marketing, atuo na área comercial, na área de alimento, e Janete vai falar um pouquinho da nossa história, como começou. Primeiramente, né, que Deus tem um projeto, né, na nossa vida, né? Cada um de nós. Eu mesmo, na minha juventude, eu achei que eu iria ser irmã de caridade, comecei a participar de encontros vocacionais, né, na casa aqui dos pobres, e eram momentos maravilhosos, onde eu sentia mesmo que eu queria me doar, né, claramente para Deus, para ser instrumento de Deus na vida de alguém. Eu achava que eu deveria ser irmã de caridade. E lá eu tinha uma irmã que ela sempre chamava, conversava, fazia momentos de orientação, né? E ela, acho que ela percebia ao mesmo tempo que eu queria, mas que Deus tinha outros planos. Teve um dia que ela falou comigo assim, Janete, mas na família você pode ser muita presença de Deus ali. Com seu marido, com seus filhos, você pode fazer a vontade de Deus acontecer ali no seu lar. Ela falava aquilo ali, eu falei, mas eu quero ser irmã, é isso que eu quero. E de repente ela colocava aquelas, né, interrogações na minha cabeça, onde Deus foi mostrando. E de repente, né, eu venho do interior aqui de Friburgo, de um lugarzinho, né, de Vargem Alta, e o meu marido também veio de outro interior, lá de Talcara, né, Estrada Nova, lugar distante. E de repente, né, como assim a gente se encontrou, né? Se encontramos aqui no encontro de igreja, na época no Colégio Mercedes, que sempre tinha, né, a abertura da campanha da fraternidade, lá em 2002, né? E a gente se encontrou ali naquele encontro, naquela missa, e onde Deus já nos mostrou, né, um olhar diferente, né? Eu e Ney ali naquele olhar ali, falei, gente, eu senti algo diferente por esse rapaz, né? E eu falei, mas será que é vontade de Deus? Primeira coisa, eu já coloquei ali, falei, Senhor, se for da sua vontade, abençoa que dê certo, né? Eu nem tinha falado nada com ninguém, nem ele comigo, nem uma palavra, foi só olhar mesmo. Eu falei, mas se não for, afasta também. E depois a gente partilhando, ele falou que a mesma coisa ele sentiu e saiu ali daquela missa com essa mesma interrogação. E de repente Deus nos uniu, graças a Deus, desde o início do nosso namoro a gente colocava Deus como centro, no nosso namoro a gente ia, né, fazer nossos encontros, a gente rezava juntos, orava, buscava, né, a gente estava servindo a Deus juntos ali no nosso namoro. Né? Você quer falar um pouquinho? E
no nosso casamento, né, desde o início, né, quando a gente estava se preparando para casar, a Inês me faz um momento de conversa que eu preciso partilhar com você uma situação que eu não sei se você, a partir do momento que eu te falar, se você ainda vai querer casar comigo ou não. O que aconteceu mesmo, né? Essa foi a maior prova de amor que minha esposa teve comigo. Acho que pegar uma introduçãozinha rápida, eu vim do interior, né? Então eu com 5 anos de idade, 4 a 5 anos de idade, a medicina descobriu que eu tinha uma deficiência. Eu nasci só com um testículo. E naquele que morava no interior não tinha muito acesso à informação, muito acesso à saúde. Então eu fui para Niterói e lá fiz vários exames. Mas naquela época não tinha uma identificação tão precisa como tem hoje, de uma ressonância, de uma ultrassonografia. Então o médico decidiu me operar, achando que eu tinha esse testículo dentro da minha barriga. E o médico operou e não identificou que eu não tinha. E eu fiquei com essa deficiência. E dali para cá, comecei a estudar da família, da medicina. O único problema que ele vai ter é que ele nunca vai ser pai. Essa era o que eu ouvia da minha família. Isso, convivi isso com 22 anos da minha vida, achando que eu nunca seria pai. E eu partilhei isso para ela, porque não é justo casar com ela não saber disso. E quando a gente ia ficar noivo, eu falei para a Janete, eu sei que a gente gosta muito do outro, a gente se ama, a gente quer casar, mas eu tenho que partilhar uma coisa com você. Eu contei essa história da deficiência e agora eu vou falar a parte dela. Aí ele falou, realmente, a gente não sei se eu posso ser pai, né, porque todos os médicos que eu já fui até hoje, né, eles falaram que eu não vou poder ser pai. Eu falei assim, mas a gente se ama, né, e Deus nos uniu, e se não pudermos ser pais, Deus vai dar outro jeito, a gente adota, se for o caso, né. A gente até pensava que adotar seria simples, vou adotar, né, simples. Depois a gente ficou sabendo que não é tão simples assim, tem toda uma burocracia que você enfrenta, né, enfim. Mas eu falei para ele, não, estamos juntos e Deus vai realizar o milagre se for da vontade dele. Se não for, a gente está juntos também para continuarmos juntos e criar, né, os filhos que Deus nos permitir, quer seja de sangue ou não, né? E casamos, né? 6 meses depois que a gente ficou noivo, a gente casou. E no meu coração já tinha essa certeza convencida que eu nunca seria pai. E passou um tempo, tinha 3 anos de casado, mais ou menos, 3 anos e meio para 4 anos. Eu senti um desejo muito grande. Você passava em encontro de igreja, participava, mas de outras famílias com filho. Mas eu tinha essa certeza da medicina, da minha família. Para ser mais preciso para vocês, eu fiz um exame antes de casar, eu tinha apenas 25% de chance de ser pai. E o médico falou comigo assim, ó, muitos aí tem 2 e não é pai. Então, assim, descartou mais ainda, foi bem frio comigo. Então, ali para a medicina, eu tinha certeza que eu não seria pai. Mas para Deus nada é impossível. E é o principal para eu falar com vocês hoje aqui. E a pergunta que Deus colocou no meu coração, eu estava no Santíssimo em oração. Por esse testemunho de hoje, eu disse, por que eu tenho que dar esse testemunho? E Deus colocava muito forte no meu coração para falar para cada um de vocês nessa hoje. Para mim, o meu impossível era ser pai. E eu pergunto para cada um de vocês aí nessa noite, qual é o seu impossível hoje? O que Deus coloca no seu coração que é seu impossível? É um problema de saúde? É uma crise financeira? É um conflito familiar? É um desemprego? Então, Deus colocou muito forte. A palavra que Deus colocou o dia inteiro no meu coração hoje. Essa pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês nessa noite. Qual é o seu impossível? E eu comecei a ver isso como algo que me começou a dar um desejo no coração de ser pai. Falei assim, a única opção seria adotar, como a gente falou. E a gente sabia que adotar para a gente seria achava que era fácil, né? E depois que há pouco tempo a gente viu uma pregação, um testemunho de um amigo nosso aqui, e ele falando que levou 5 anos e não conseguiu, outro levou 3 anos, porque tem toda a burocracia. Falei, cara, Deus foi tão carinhoso com a gente que assim, nem deixou a gente passar por essa ansiedade, por essa preocupação. Só agora que a gente descobriu isso. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus impossível. E eu converso com Deus como eu converso com meu amigo. Então, assim, eu vou falar as coisas com vocês aqui que eu falo com ele, então eu vou falar. Falei, Senhor, e fui desafiar Deus para contar minha oração um dia, precisamente, eu estava indo para o trabalho, trabalhava em Muri, estava subindo depois da Ponte de Saudade, em oração, rezando. E ali me deu um desejo muito grande de ser pai e comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus do impossível, mas se o Senhor é Deus do impossível mesmo, me dá graça de ser pai. Eu comecei com Deus, desafiando Deus. Mas em oração, tá, gente? Não foi uma conversa boca para fora, não foi em oração. E a Janete agora vai falar a parte dela.
E ele não partilhou essa situação comigo, gente, ficava só com ele, né? E eu também tinha no meu coração, né? Desejo de ser mãe. Aí teve um dia até que eu estava em casa, vi uma pregação até da Canção Nova, e teve um momento lá de partilha, de que alguém que estava lá pregando falou que em casa tinha uma mulher que estava pedindo também para ser mãe. Naquele momento eu coloquei a mão no meu ombro e falei, Senhor, queria muito engravidar, queria muito ser mãe. Aí passou um tempo, né? Aí, algum tempo depois, eu estava participando de um encontro de igreja também. Não sei se alguém lembra que tinha na época do carnaval, um encontro chamado Viva Deus no Carnaval. Era ali no Duas Pedras. Aí eu lembro, né, que nós estávamos num momento forte de adoração ao Santíssimo, né? E de repente, quando o Santíssimo foi passando a exposição, passando no meio da Assembleia, eu ajoelhada assim, eu me vi, né, senti ali, Deus mostrou que eu estava grávida e era de um menino. Eu saí dali e falei para o Jacinei, falei, mozinho, eu nem tinha reparado que minha menstruação estava atrasada. Eu falei assim, mozinho, eu estou grávida, eu chamei de mozinho, tá, gente? Eu falei assim, mozinho, eu estou grávida, e é de um menino. E eu até por... Quando ela não tá brava, tá? Não tá brava, não chama de não, Jocinei Alberto, tá? Aí eu saí dali e falei isso com ele, mas ao mesmo tempo depois eu falei, puxa, eu devia ter falado talvez, mas eu senti tanto no meu coração que eu estava grávida, só que era terça-feira de carnaval, eu falei, agora eu não vou fazer o exame, né? Só amanhã na quarta. Né? Aí fiz o exame, na época ele trabalhava distante da nossa casa, ele falou assim, ó, você pega o exame, mas não abre antes de janeiro. E eu sou super tranquila com relação a isso. Se você me entregar um presente, já vai abrir só no Natal. Eu vou guardar no meu guarda-roupa e vou abrir só no Natal. Eu peguei o exame, coloquei na bolsa e abrimos juntos, né? Aí marcamos pra gente jantar fora no dia e tal. Tem que resumir, né, padre? Tô falando muito, né? Aí fomos jantar, peguei o exame, abri, né, como eu sou enfermeira, rapidinho já viu, não veio positivo e negativo, veio com a porcentagem lá. Né? Aí eu li e já vibrei. Ele olhou, mas e aí? Eu falei, e aí que eu tô grávida? Nossa, foi uma alegria incrível, gente. Foi um momento muito marcante assim, na nossa vida, a gente percebendo assim, como que Deus age, né? Através da nossa oração, através da nossa confiança, né? E Maria sentiu o tempo todo já intercedendo. E com uma semana, mais ou menos, a gente já grávida e tal, veio um sangramento. Aí eu falei, puxa vida. Fiquei tensa, né? Aí fomos ao médico e tal, ele falou, Janine, você tem que fazer uma ultrassom logo. Aí no que eu fiz a ultrassom, né, nós estávamos, na ultrassom mostrava que era 5 para 6 semanas, então a gente até vê assim, né, gente, coração batendo na 140 e tantos por minutos, e de repente a gente vê aquela vida, aquele vibrando. Aí o padre falou, o médico né, virou pra gente e falou assim, mas está com um descolamento grande aqui, tem um risco de aborto. Nossa. Parecia que a gente foi lá em cima, de repente. Aí eu saí da clínica, né, arrasada, né, tensa e tal. Aí já começamos, fizemos contato com o médico, já passou as medicações, já colocamos a mão de Deus, Nossa Senhora, pedindo que o Senhor possa, né, desde já, cuidar do nosso filho que está aqui dentro, para que dê tudo certo. E de repente tive que ficar parada, né, trabalhando ativamente, tive que parar tudo, ficar 3 meses de repouso em casa, por causa do risco de aborto que era grande. Se eu levantasse para varrer uma casa, vinha um sangramento, eu tinha que parar. Então eu tive que obedecer ali o repouso durante esses 3 meses. E enfim, né, gente, Deus foi agindo ali nesse período todo da gestação, fomos passando por alguns obstáculos, alguns problemas ali, a gente foi vencendo um após o outro. E nasceu Pedro Lucas, lindo e maravilhoso, que é o nosso filho que não está aqui hoje, porque graças a Deus ele também né, é da igreja, participa de outro movimento, né, que é a Caminhada Jovem, está lá em conselheiro com os jovens lá participando. Mas depois dali 1 ano e 8 meses, Deus não faz só na metade, né, gente? Tudo que ele faz é pleno e é completo. Dali 1 ano e 8 meses, né, veio a nossa outra surpresa, outra bênção, que é o nosso Gabriel, né, que está aqui com a gente. Aí veio nos alegrar, a gente até falou assim, vai ser um irmãozinho para você, Pedro Lucas, para brincar de bola. Então, foi uma alegria grande. E dali a 3 anos, Deus nos presenteou com a princesinha para completar a família. Nos presenteou com essa linda menina que é a Larissa, cheia de alegria, plena, ela que traz alegria para o nosso lar cada dia, cada momento. Só para mostrar para vocês que a gente precisa acreditar sempre nesse Deus do impossível. Esse Deus que manifesta o poder dele a cada dia. E como o Jocinei falou, a gente tem muitos desafios, né, gente? A gente não é perfeito, a gente é humano, a gente passa por muitas lutas, muitas batalhas,
né, na educação, como todo mundo tem problema na educação, nós também temos desafios, que a gente vai aprendendo a cada dia também a ser pais. Né? A gente também não nasce sabendo ser pais, não existe um manual pleno como que é ser pai, não existe. A gente vai aprendendo isso com a prática, com a vivência. E sempre buscando colocar Deus como centro das nossas vidas, né? Graças a Deus, meus nossos filhos, né, vêm na igreja, né, a gente pedindo, pequenininho levava, agora já vem, já tem por vontade própria. Meu filho mais velho mesmo, graças a Deus, ele já vai, quer participar de retiro, está buscando. Larissa e Gabriel também já têm vindo juntos. Então, assim, a gente tem que mostrar o caminho, gente, desde pequenininho. Às vezes a gente fica até com receio, não sei se tem alguém grávida aqui com o filhinho pequeno, mas quando é muito pequenininho, a gente fica assim, ai, vai fazer barulho, não vai levar para mim, senão que vai atrapalhar. Mas tem que trazer sim, porque é na igreja que a gente vai mostrando o caminho. É ali na igreja que eles vão aprendendo. Fazendo barulho, não fazendo, eles vão aprendendo ali. Desde pequenininho, às vezes passando debaixo do banco, atrapalhando, às vezes humilhando um pouquinho dos padres, mas estava ali no meio, e isso a gente já foi, né, conquistando, ele já vem com vontade própria de ter experiência com Deus. Porque na realidade, gente, cada um aqui neste mundo veio para fazer a diferença na vida de alguém, né? E na nossa família a gente precisa, né? Às vezes, meu Ney, depois vai até partilhar um pouquinho, que a gente passa por muitas lutas financeiras, e às vezes o mundo de hoje, como o padre falou, o mundo de hoje a gente fica tão preocupado, que meu filho tem que fazer a faculdade tal, meu filho tem que estudar para não sei o quê, tem que fazer curso disso, daquilo outro e tal. Estou esquecendo do essencial, que é levar Deus. É levar Deus, porque nós estamos aqui cuidando do outro, você que casou, você que é pai, é fazer a diferença na vida do outro, é ser luz na vida do outro, é levar essa presença de Deus, né? Com as nossas lutas, nossas batalhas. Tem dia que a gente, quanto casal, a gente também tem desacordo, né? Graças a Deus nós não somos iguais, somos diferentes. Deus nos fez assim, nem os dedos das nossas mãos são iguais, né? São diferentes por quê? Porque a gente precisa ser diferente, não completar o outro. É a mesma coisa o casal. Na dificuldade, uma coisa assim que desde o início, quando a gente já namorava, um dia que a gente estava se preparando para casar, o padre João Tadeu, né, chamou a gente para conversar ali. Aí ele sempre falou algo que eu falei, isso é isso que a gente vai levar para a nossa vida. Casal nunca vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão. Às vezes a gente magoa o outro com a palavra, uma atitude diferente. A gente, mulher, a gente acha que o outro tem que saber o que a gente está pensando, a nossa TPM, o outro tem que ser... Não, às vezes a gente precisa falar. A gente precisa chamar ali e falar, não gostei do que você fez, me magoou, me feriu. Né? E às vezes ele, poxa, eu te falei isso, nem reparei. Pô, me perdoa. Então a gente precisa disso, a gente pedir e dar o perdão. Aí foi algo que o padre falou com a gente, nunca vai dormir um magoado com o outro. Né? Então é algo que a gente sempre busca. Às vezes está chateado, às vezes está até lá na cama, já um virado para o outro. De repente vem Deus falando para não, tem que se acertar. A gente chama um, outro para conversar e para se acertar ali nessa partilha, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Dessa forma, a gente sendo luz, sendo presença de Deus na vida do marido, na vida da esposa e automaticamente na vida dos nossos filhos. Que a gente precisa levar o nosso filho, além de dar os estudos, que são importantíssimos, né, dar o plano de saúde, enfim, os cursos são importantes, mas acima de tudo tem que levar é Deus. E mostrar para eles também, a gente sempre fala para os nossos filhos, lá no colégio vocês vão se deparar com crianças que às vezes nem acreditam em Deus, não vão na missa, não vão na igreja, mas às vezes pela atitude de vocês ali, vocês vão levar Deus para ela. Vai ser a presença de Deus na vida de alguém que não conhece Deus. Então, o que a gente sempre fala com eles, seja a presença de Deus no colégio, desde pequenininho até os maiores, né? Seja a presença de Deus, seja bastante. E para a gente também concluir, senão a gente fala demais, 3 filhos, né? Uma coisa só para ilustrar para vocês também, muitas pessoas chegaram para a gente e disseram, nossa, Neija, né? 3 filhos, né? Como é que vocês vão cuidar disso tudo? Como é que você vai pagar a faculdade de 3 filhos? Como é que, né? Sempre no trabalho dela, no meu trabalho, a gente falava assim, nossa, um atrás do outro, né? A escadinha, né? Foi 1 ano e 8 meses, depois 3 anos e pouquinho. E um amigo um dia falou para mim, eu levo isso como uma alegria muito grande no coração. Ele tinha 5 filhos, aí ele falando que, perguntando para quem é pai aqui, quem é mãe, filho dá mais alegria ou mais tristeza? Alegria. Mais alegria, não é? Aí fala assim, se eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 vezes mais alegria, o outro tem 5 vezes mais alegria. Então, às vezes, tem hora que a gente começa a olhar a dificuldade dos nossos filhos, ou preocupar em relação ao financeiro, né? A gente passou e passa até hoje por várias situações, não por causa dos filhos, mas no mundo de hoje, as crises financeiras que a gente passa.
Mas Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa. Então falta para os nossos filhos, quando a gente se reúne na mesa, toma café, a gente zela muito por isso, a gente rezar junto, às vezes a gente cobrava muito isso, e às vezes uma crise na nossa vida financeira, passando na empresa, no trabalho, foi o momento que mais nos aproximamos da presença de Deus. E tem hora que a gente vê, às vezes, uma crise, uma dificuldade, seja uma doença, eu falo que quando a gente vai diante do Santíssimo ali, no dia a dia, a gente dobra o joelho com uma intenção. Mas quando a gente tem uma dificuldade financeira, quando a gente tem uma doença, quando tem uma dificuldade, o nosso joelho não dobra só o joelho a gente dobra o joelho do coração. A hora que a gente escuta Deus, né? Como a gente está com a pastoral dos surdos aqui, um amigo, ele tem uma deficiência dele, na idade dele ficou surdo, né? E quando Deus me deu essa deficiência para não escutar Deus com o ouvido, para me escutar Deus com o coração. Eu não esqueci disso. Deus também me deu uma deficiência de eu não ter dificuldade de ser pai, para ver essa alegria que Deus é impossível na minha vida. Né? Ser pai já é ser um milagre, ser mãe já é uma bênção, né? Já para todo filho é um milagre. Mas quando a gente consegue experimentar o sobrenatural, nessa dificuldade financeira que eu passei um dia, eu cheguei diante do Santíssimo, estava atribulado, muito agitado. O coração, quando você está com dificuldade, você fica... Até para ouvir Deus é difícil, né? E eu diante do Santíssimo, até na Nossa das Graças, eu fiquei 10 minutinhos em oração, Deus me deu um momento de paz, eu pedi a Deus solução dos meus problemas. Se eu tivesse 1 milhão para pagar minhas contas, eu estava em paz. E Deus me respondeu da seguinte forma, meu irmão: a verdadeira paz é estar na minha presença. Como o padre falou muito bem aqui, o amor, né? Então, quando a gente passa qualquer dificuldade, qualquer impossível na nossa vida, é diante do Santíssimo, é na Eucaristia durante a missa, muitas vezes a gente está na missa, na correria do dia a dia, na dor que acaba a missa, a gente tem um trabalho, tem a hora. E às vezes eu falo que eu experimentei isso, até o padre está aqui, nas homilias dele falando do amor à Eucaristia. A gente sempre acredita que Jesus está ali, a gente acredita no milagre aqui, mas muitas vezes a gente comunga, né? E volta para o nosso lugar, já quer logo cantar, já quer logo rezar, já está sentado. Mas a partir do que o padre começou a falar do amor de Deus, do amor da Eucaristia, eu nunca mais comunguei e voltei para o meu lugar da mesma forma que eu voltava antes, pelo piloto automático. Muitas das vezes a gente comunga e volta para o piloto automático. Ou se aparece aqui, vamos fazer adoração. Adoração, a gente prepara para adoração. Mas a maior adoração é ter Jesus dentro da gente. Então a experiência com Deus que eu vivi nessa crise, a verdadeira paz está na presença do Senhor e adorar Ele constantemente. Sou um pecador como qualquer outro, tenho dificuldade, tenho meus altos e baixos. Minha esposa também sabe disso, ela tem que me adorar muitas vezes, mas é de mãos dadas que a gente vence isso. Porque numa crise financeira, numa dificuldade de ser pai, é só diante de Jesus que a gente resolve nosso problema. A gente não é melhor do que ninguém, pelo contrário, eu não mereço nada disso. Não mereço o milagre que Deus me deu, não mereço a esposa que eu tenho, não mereço. Coração. Eu falo que Deus é surpreendente. Esse dia de hoje, para a gente, está sendo um presente estar aqui com vocês. Uma alegria. Que coração de vocês. É até cura para o nosso coração estar aqui hoje falando disso. Porque na hora da dificuldade, que Deus cuida de cada um de nós. Então foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. A Janete vai concluir, senão eu falo demais e o padre continua a nossa orelha. E só para concluir mesmo, né, gente, é algo assim também desde o início que eu coloquei no meu coração. Esquecendo. Eu falei, eu quero casar e é para dar certo. Eu não quero separar na primeira crise que a gente tiver. Era o objetivo que eu já tinha na nossa mente, né? Casar para dar certo, para a vida. É triste nos dias atuais que a gente vê, eu falo isso até pessoas próximas a mim, né? Que a gente vê às vezes que o primeiro problema que surge, as pessoas já vão cada um querer resolver seu problema sozinho, né? E a gente precisa olhar para o outro e falar, peraí, estamos passando por essa dificuldade, vamos enfrentar, vamos vencer juntos? Porque o casamento não é fácil, a gente falar que é fácil, a gente está mentindo. Falar que a educação dos filhos é fácil, a gente vai estar mentindo também. Mas a gente tem que ter uma meta e um objetivo. E nossa meta, nosso objetivo sempre, né, Ney? A gente busca viver, a gente quer alcançar e ao céu. A gente está aqui nesse mundo para passar um período. Então, nesse período que a gente passa, que é curto, se a gente vê 80, 90, 100 anos que seja, né? E tem a avó dele que tem 100 anos. Então, se a gente chegar perto de 100, mas é um tempo curto diante de uma eternidade que Deus se preparou para a gente, né? Então, que a gente, cada um de vocês, possa sair daqui com esse sentimento, né? De ser luz na vida um do outro, lá na sua casa, quem já é casado com a sua esposa, com seus filhos, com seus entes queridos ali, quem ainda não é, né, que está almejando, né, futuramente, mas saiba, fala assim, eu quero que dê certo, eu quero levar esses meus entes queridos para Deus, para o céu, que essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, né?
viver aqui na Terra, sendo luz na vida do outro, buscando a eternidade que é o céu. Amém, gente? Muito obrigado.